Seu bebê nasceu, foi para o berçário, antes da alta, ele vai começar a fazer as primeiras provas da vida dele. Ele já vai começar a ganhar notinhas na maternidade. A primeira delas é feita já na sala de parto. Eu não vi o seu bebê nascer e eu vou acompanhar o seu bebê depois. Aí eu vou te perguntar, como é que ele nasceu? Ele chorou logo? Você vai falar para mim, não sei, né? Quer dizer, se você esperava que fez aquele curso que ele ia ser um parto sem dor, ele ia nascer sorrindo, ele chorou rápido demais. De repente, não, você esperava que ele chorasse logo que ele nascesse, ele demorou um minuto, você já acha... Então, isso é muito subjetivo. Por conta disso, criou-se um índice, já na sala de parto, onde se dão notas 0, 1, 2 para 5 itens. Tônus do bebê, choro, frequência cardíaca, se ele está com o saquinho roxo ou se ele está com a mãozinha roxa. Esses 5 itens são avaliados e, de acordo com essa nota, de 0 a 4, o bebê nasceu mal. Ele provavelmente teve que ter cuidados nele na hora que ele nasceu. De 5 a 7 foi alguma coisa transitória e de 8 a 10 ele nasceu bem. Esse é o índice de Apgar. Ele é feito com 1 minuto de vida, depois com 5 minutos de vida e, se necessário, repetido com 10. Então, esse é o primeiro teste que a gente observa se ele vai ser aprovado, vai ter que fazer recuperação, ou se ele está reprovado e a gente precisa reforçar o que ele precisa naquele momento, que pode ser oxigênio, pode ser uma série de coisas. Aí ele vai para o berçário. Para se fazer alguns testes é preciso que o bebê mame, para outros não. Então, vamos por partes. O primeiro teste é o teste do olhinho. Você já viu aquela hora que você tira foto? Hoje no celular ele já consegue corrigir isso um pouquinho e o olho fica vermelho. Então, esse se chama o teste do olhinho, que é o teste do reflexo vermelho. Quando você faz essa foto e ao invés de bater... O que quer dizer que ele é vermelho? Quer dizer que a luz veio, foi até lá no fundo do olho, bateu e voltou. Quando você fala que você não vê vermelho, você vê branco, é sinal de que tem alguma coisa no meio do caminho, normalmente catarata congênita ou às vezes glaucoma, que impedem que essa luz vá até lá no fundo, ela bate em alguma coisa no caminho e volta. Então esse teste do olhinho tem uma hora certa para ser feita, não pode ser feita com muita luminosidade, o bebê precisa ter o olhinho aberto para poder ver essa ida e essa volta dessa luz, mas as maternidades fazem isso antes da alta. O segundo teste é um teste da orelhinha. O teste da orelhinha é assim, coloca-se uma sondinha aqui e se dá um estímulo e observa a reação do tímpano do bebê. Isso mostra se ele escuta ou não. Então o resultado vai ser assim, passou, não passou. Um bebê prematurinho, um bebê que tem às vezes muita cerinha ou que aquele cásio estava muito intenso, enfim, por qualquer razão deu alguma diferença ou deu algum rebaixamento, se pede que ele se repita esse teste posteriormente. Também é um teste, assim como o do olhinho e o da orelhinha, ele não é um teste de quanto, ele é um teste sim ou não. Passou ou não passou, o teste é positivo ou ele é negativo. O outro teste é o do coraçãozinho. O que quer dizer isso? Muitas cardiopatias congênitas só vão aparecer mais tardiamente, mas quanto antes a gente prevê, melhor a chance que a gente tem de recuperar ou de tratar o que for necessário. Então, se faz o que se chama de uma oximetria. Você mede o nível de oxigenação do sangue do bebê. Esse nível é alto, 95%, 98%. Nessa situação, o que se faz? Está perfeito, está aprovado. Teste da linguinha. O que é isso? Se ele tem linguinha ou não? Não. A gente começou a perceber que algumas vezes o bebê apresentava alguma dificuldade para mamar. Por quê? Puxa, por quê? Porque aí quando você ia ver o freio da língua, aqui que liga a ponta da língua até lá embaixo, às vezes ele era muito anterior. Ele sendo anterior, o que acontecia? Quando o bebê ia colocar a língua para fora, então a língua está aqui, quando ele ia pôr a língua para fora,
esse freio fazia a língua não conseguir ir até tão longe e nesse momento acaba fazendo esse coraçãozinho na língua do bebê. Então, isto aqui dificulta que o bebê coloque a língua toda para fora, que é importante para ele amamentar, para ele mamar. Então, nesse momento, você faz, já às vezes na maternidade ou posteriormente, o corte desse freio. Se chama frenolectomia. Mas isso precisa ser muito bem trabalhado, porque muitos bebês nascem com esse freio. Muito poucos deles precisam ser cortados. Na maioria das vezes, quando você percebe que apesar do freio, esse bebê tem condições de mamar, nada para fazer. E o último teste é o teste do pezinho. É o mais antigo deles. A gente tem 3 testes hoje. O tradicional, o adiantado e o hiper, super, mega blaster, que cobre qualquer possibilidade que esse bebê tenha. O mais tradicional é o teste simples do pezinho, que avalia fenilcetonúria, que é um quadro importante porque depende de um aminoácido que aparece na alimentação e que precisa ser suspenso para não dar problemas cerebrais. O hipotiroidismo, que hoje em dia é tão comum, a gente ouve, pouca gente não conhece alguém que tem hipotiroidismo, que tirou a tiroide, que tem que tomar hormônio. E o terceiro, principal, é o de talassemia, anemia falciforme, que é para a gente avaliar se tem alguma alteração do sangue. Feito esse teste do pezinho, ele pega essas principais. O avançado